TV Câmara, Campinas. As câmaras municipais surgiram em meados de 1500, em função da necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar as cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil. A primeira que se tem registro data de 1532, quando São Vicente foi elevada à categoria de vila. Neste início, as câmaras costumavam ter 3 ou 4 vereadores, conhecidos na época como homens bons, que eram pessoas ricas e influentes, geralmente grandes proprietários de terras das vilas, ou seja, integrantes da elite colonial. As câmaras eram conhecidas como casas de conselho e, naqueles primeiros tempos, também se ocupavam de questões de segurança, asseio no comércio de mercadorias, limpeza e até construção de muros em cemitérios, misturando atribuições de legislativo e executivo. Até porque este último poder ainda não existia. No Brasil colônia, além de legislar e fiscalizar e gerir as ações das cidades, as câmaras exerciam ainda poderes judiciais. A Câmara Municipal de Campinas foi criada em 15 de dezembro de 1797, em reconhecimento ao desenvolvimento da economia açucareira e com a elevação da cidade de freguesia da Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso para a Vila de São Carlos. Os primeiros encontros ocorriam nas residências dos juízes, presidentes e não dos vereadores. Apesar do termo de abertura do primeiro livro de atas, em 15 de dezembro de 1797, a primeira ata registrada é datada de 6 de abril de 1798. Um projeto de instalação da Casa de Câmara e Cadeia, que antes ficavam juntas, aparece em uma anotação da página 131 do livro. Nesse período, Campinas tinha 2.107 habitantes, dos quais 700 eram escravos. No século XIX, com a independência e a organização administrativa do Império, essa situação mudou. Em 1828 foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, tirando as funções judiciais e carcerárias das câmaras municipais. A proclamação da República em 1889 alterou mais uma vez a função das câmaras municipais. Em 1890, um decreto criou os Conselhos de Intendência, que tinha caráter transitório, responsável pela administração municipal, até que o governo republicano estabelecesse organização municipal. Em Campinas, na ata da sessão de 25 de janeiro de 1890, consta a posse dos membros do Conselho de Intendência e a eleição de Antônio Álvares Lobo como presidente. Desde esse período, o Poder Legislativo registrou vários momentos importantes. Talvez o mais dramático e marcante seja o de 1930, quando o governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolveu as câmaras municipais, as assembleias legislativas e também o Congresso Nacional. Em Campinas, após 133 anos ininterruptos, o Poder Legislativo foi suspenso. Porém, com a promulgação da Constituição Federal de 1946 e o fim do Estado Novo em 1948, os eleitores brasileiros voltaram às urnas para escolher seus novos representantes. Desde 2005, Campinas tem 33 vereadores, quantidade que leva em conta o número de habitantes registrado em censo demográfico e observa os limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Até 2006, a Câmara ficava no Paço Municipal da Prefeitura, na Avenida Anchieta. Naquele ano, os gabinetes dos parlamentares foram instalados na nova sede do Legislativo. E em 2007, as reuniões também deixaram de acontecer lá e vieram para a nova Câmara. Assim, plenário e plenarinho, todos os setores e gabinetes foram instalados definitivamente no bairro Ponte Preta, com entradas pelas avenidas da Saudade e Engenheiro Roberto Mange.
O prédio conta com 6.000 metros quadrados de construção em cerca de 10.000 metros de área. Aqui funcionam as principais estruturas administrativas para que a Câmara Municipal de Campinas cumpra sua função de criar leis, produzir políticas governamentais e fiscalizar o Executivo. Além disso, parte da história do Legislativo campineiro é retratada na Galeria dos Ex-Presidentes e também na Galeria das Vereadoras. O plenário José Maria Matozinho é o principal espaço da casa. É nele que acontecem as reuniões ordinárias, extraordinárias, em que os vereadores votam os projetos que fazem parte da legislação municipal e onde a população tem acesso livre para a participação também nas solenidades. Audiências públicas, debates, palestras e apresentações artísticas. Debates e reuniões também acontecem ainda na Sala Silvia Pascoal, chamada de plenarinho. Os projetos que podem ser de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução, elaborados pelos vereadores com apoio de seus assessores ou pelo Executivo, são protocolados digitalmente e, antes de irem à votação, passam pelas comissões permanentes da Casa. Essas são de caráter técnico-legislativo, que têm por finalidade apreciar ou discutir as proposições a elas submetidas, além das demais atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara. Além das comissões permanentes, a Câmara pode constituir comissões temporárias. É o caso das comissões parlamentar de inquérito, processantes, de representação e de estudos. A Câmara de Campinas conta também com as frentes parlamentares, agremiações compostas por vereadores e representantes da sociedade civil para acompanhar processos externos à Casa, propondo políticas públicas e atuação para a solução de assuntos de relevante interesse público. As reuniões das comissões são sempre assessoradas pela Diretoria de Assuntos Legislativos, que é a responsável por toda a organização e pelo trâmite dos trabalhos. Concluída a etapa de análise pelas comissões permanentes da Casa, os projetos são encaminhados à presidência, responsável pela elaboração das pautas com as propostas que serão analisadas e votadas pelos vereadores nas reuniões legislativas, podendo ser aprovadas ou não. Caso sejam aprovados, a maioria em 2 turnos de votação, os projetos são encaminhados para a sanção ou veto do prefeito, que tem até 30 dias para deliberar sobre a matéria. Se o projeto aprovado na Câmara for sancionado, se torna lei municipal. Caso seja vetado, o projeto volta à Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. Neste último caso, a proposta é promulgada como lei municipal no Diário Oficial do Legislativo. Projetos de resolução e de decretos legislativos não necessitam da sanção do prefeito. E também são leis promulgadas pelo presidente do Legislativo após a votação. Devido à Covid-19, a Câmara realizou, no período mais crítico da pandemia, reuniões extraordinárias de maneira virtual pelo sistema de deliberação remota para discussão e votação das propostas. Posteriormente, durante 8 meses, em virtude de reformas na sede da Ponte Preta, a Casa realizou reuniões e outras atividades no Teatro Bento Quirino, que fica no centro da cidade. Importante salientar que anualmente ocorre os períodos chamados de recesso parlamentar, no qual não podem ocorrer as reuniões ordinárias. Neste tempo, somente o prefeito da cidade, em caso de uma necessidade emergencial, é quem pode convocar reuniões extraordinárias. O Legislativo campineiro conta com as coordenadorias de Relações Públicas e Cerimonial e de Comunicação Social, vinculadas à Diretoria de Comunicação Institucional da Câmara de Campinas. Cabe ao cerimonial a organização e realização das reuniões solenes que são destinadas às comemorações ou homenagens. O presidente do Legislativo representa toda a instituição da Câmara Municipal de Campinas. É ele quem toma as decisões financeiras
e estruturais da casa. Ele faz parte da mesa diretora, que é composta também por primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, além do corregedor e do corregedor substituto. O grupo é eleito pelos 33 vereadores para exercer as funções por 2 anos, numa eleição por meio do voto direto. Todo o trabalho legislativo é definido pelo regimento interno, um conjunto de normas que rege, disciplina e regulamenta o funcionamento da Câmara Municipal. O resultado de todo esse trabalho fica a cargo da Diretoria de Gestão Documental, responsável pela Coordenadoria de Arquivo Público e da Coordenadoria de Biblioteca. Aqui, as leis e a história de Campinas está arquivada em livros oficiais e outros documentos. O acervo conta com mais de 5.000 volumes, entre obras e periódicos. O primeiro livro de atas data de 1797. A resolução número 94/2010 do CONDEPAC listou os livros de registros até 1948, tombados como patrimônio histórico da cidade. Material que tem um tratamento especial para sua conservação. Sendo assim, só pode ser manuseado por servidores da casa. Ele está disponível para a consulta da população através de pedido pela internet ou pessoalmente. A Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, é um dos setores que atua no desenvolvimento da Câmara. Ela foi criada em 2014 a partir da necessidade de cumprir o compromisso do Poder Legislativo de valorizar o aperfeiçoamento de seus integrantes e transformar as informações produzidas em conhecimento. Ela é a responsável por cursos, palestras e treinamentos, tanto para os servidores como para o público em geral. É a responsável pelo Parlamento Jovem, programa de formação política e de cidadania que tem como objetivo potencializar a atuação democrática dos jovens e seu protagonismo, com edições destinadas aos estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e dos 1º e 2º anos do ensino médio, de escolas públicas e particulares. O Parlamento Jovem possibilita a participação dos alunos em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal de Campinas, onde cada um deles atua como jovem vereador ou jovem vereadora, vivenciando a rotina do Parlamento Campineiro. Junto com o Poder Executivo e Judiciário, a Câmara Municipal compõe os 3 poderes de Campinas. Como Poder Legislativo, cabe a ela trabalhar para que a cidade continue evoluindo e tenha cada vez mais qualidade de vida por meio da elaboração de leis e outras ferramentas legislativas. Entre elas, as emendas impositivas, por meio das quais cada parlamentar pode destinar anualmente valores do orçamento para propostas e projetos que Campinas precisa. E não menos importante, também cabe ao Legislativo fiscalizar o Poder Executivo na gestão do município e garantir o espaço democrático à população por meio do trabalho dos vereadores. TV Câmara, Campinas.